Olá, pessoal. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2025, são 9 horas e 40 minutos na capital federal do Brasil. A gente vem para mais um encontro aqui do TBA e hoje nós temos o João Paulo Capobianco, do Ministério do Meio Ambiente. Mas, sem mais delongas, deixa eu passar a palavra aqui para a Sandra Sinico, né, para fazer as boas-vindas a todas e todos e também já para apresentar o nosso ilustre convidado. Sandra Sinico, com você a palavra. Olá a todos, bom dia, João Paulo. Prazer estar com você aqui nessa nossa conversa. Só para wrap up, dar uma noção do que nós somos. Nós somos os Tech Brasil Advocates e nós fazemos parte de uma rede chamada Global Tech Advocates, que está em 40 países no mundo, reúne mais de 30 mil advocates, que são pessoas que trabalham com tecnologia e inovação para a melhoria da qualidade de vida nas sociedades onde elas estão inseridas. Então, é sobre essa ótica que a gente vai conversar hoje, né? Eu queria, antes de mais nada, apresentar o João Paulo. Ele é o atual secretário executivo do Meio Ambiente, especialista em educação ambiental pela UNB, doutor em ciências pela USP. Ele, para quem não sabe, ele fundou a SOS Mata Atlântica, o Instituto Socioambiental, o Instituto Democracia e Sustentabilidade, sempre foi muito envolvido com causas ambientais, né? Trabalhou com estratégias para as questões ambientais, foi secretário nacional de Biodiversidade e Florestas, e secretário executivo do Meio Ambiente de 2003 a 2008. Foi coordenador do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, presidente do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. E aí, se eu fosse ficar lendo o, a baia do Capô, a gente iria ficar o tempo todo no nosso webinar, né? Uma das coisas também que é muito interessante é que ele ganhou o prêmio Jabuti como melhor publicação em Ciências Naturais e da Saúde e livro do ano, com o livro Biodiversidade na Amazônia Brasileira, ou seja, é uma pessoa que atua profundamente, está profundamente envolvido com as questões relacionadas ao meio ambiente, né? E aí, para começar o nosso bate-bola, eu gostaria de passar a palavra para ele perguntando é, sobre uma das coisas que está em curso hoje, que é o Plano Nacional de Mudança Climática, mudança do clima, né? A gente tem sofrido essas ondas de calor imensas aqui no Brasil, a gente tem passado maus bocados, as pessoas estão cada vez mais conscientes e, em paralelo, existe a elaboração desse novo Plano Nacional de Mudança do Clima. E ele é interessante porque ele está sendo conduzido pelo Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, com a participação de 23 ministérios, Rede Clima, Fórum Brasileiro de Mudança do Clima e consulta pública, né? E a esperança é que os trabalhos se finalizem agora esse ano, né? Como que está andando isso? Em que ponto a sociedade civil pode participar? Como é que ela pode influenciar e de que forma isso está sendo levado adiante? Você pode me dar um overview disso? Não, com certeza, Sandra. Bom, queria de início agradecer esse convite, que na realidade é mais uma oportunidade para discutir com interlocutores importantes da sociedade esse tema que é um tema central, que depende basicamente de uma decisão da sociedade brasileira de organizar uma ação real, potente, capaz de enfrentar um problema que tem a dimensão realmente de desafio civilizatório. Né? Nós estamos lidando com algo que extrapola políticas públicas mais simples e convencionais que a gente está, de certa forma, acostumado a fazer, a lidar, passando por uma etapa em que nós precisamos intervir de forma integrada, consciente e colaborativa em práticas e modelos que estão sedimentados na sociedade, né? Nós temos que, a gente sempre diz, né? Nós temos que mudar totalmente o status quo, sair da zona de conforto
e não é só o Brasil, né? Então é uma missão dupla, um trabalho interno, que já é altamente complexo, envolvendo a sociedade brasileira, e um trabalho de política externa, ainda mais complexo, que exige uma mobilização internacional, porque a questão do clima não é algo que se resolve localmente e nem nacionalmente, tampouco regionalmente. É algo que se resolve local, nacional, regional e mundialmente, né, de forma integrada. Então, é um desafio enorme. No caso interno, digamos assim, o Plano Clima, que, como você bem disse, Sandra, ele tem na estrutura de governo o órgão máximo, digamos assim, que articula o plano, é a Comissão Interministerial, né, que trata de... Desculpa, só um minutinho. Que trata da... Esqueci de desligar o telefone aqui. Só um minuto. Que trata exatamente de você conduzir esse processo, fazer todo o debate, a discussão com a sociedade, o planejamento. Então, o SIM é que organiza esse na sua maior instância. Agora, quem opera, quem organiza, quem estrutura é o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que, aliás, a decisão do presidente Lula de alterar o nome do ministério para incluir em mudança do clima no próprio nome do ministério tem a ver justamente com a percepção de que isso tinha que subir no nível máximo de articulação política. Então, o plano ele é baseado num processo de organização de dois eixos complementares. Um é o eixo de mitigação, ou seja, as ações necessárias para reduzir as emissões. Esse é um desafio muito grande do Brasil e de todos os países, porque nós temos que reduzir as emissões a ponto de chegar o mais rápido possível no que nós chamamos de economia carbono neutro. Hoje, o compromisso da maior parte dos países, entre eles o Brasil, é que nós cheguemos em 2050 a uma economia carbono neutro. Porém, já se sabe, pela evolução do quadro, que nós deveríamos antecipar essa data. Já há um debate para trazer isso para 45, para 2045, 2040, para que a gente possa antecipar esse passo. Então, para que o Brasil organize esse trabalho na área de mitigação, nós temos 7 planos setoriais. Então, como é que funciona isso? Você identifica os setores, né? No caso do Brasil, nós temos setores de florestas, agropecuária, que inclui agricultura e pecuária, como o nome diz, energia, transporte, cidades, indústrias e resíduos. São 7 planos, onde o conjunto de atores que representam esses setores, juntamente com aqui o Ministério do Meio Ambiente e outros ministérios, porque é tudo feito integrado com vários ministérios, as equipes técnicas, vão elaborando o plano setorial que define quanto é que aquele setor emite hoje e qual é o comportamento que ele deve adotar no tempo para reduzir as suas emissões no rumo do chamada economia carbono neutro. Isso exige um planejamento, um entendimento da dinâmica atual e o entendimento das condições necessárias para essa transição e redução de emissão por setor. Então, isso está sendo feito. A nossa expectativa é de que isso esteja numa versão preliminar pronta entre final de maio e junho. Isso vai para a consulta pública ampla, através da plataforma Brasil Participativo, que é uma ferramenta do governo federal, e, com isso, as propostas de ajustes que vêm dos setores, dos especialistas, da sociedade como um todo, serão recolhidas para o fechamento disso. Espera-se que, no início de agosto, a gente tenha, então, os 7 planos setoriais de mitigação. Esses planos são fundamentais para que nós possamos definir, né, o teto de emissão por setor, que será fundamental lá na frente para a operação do mercado regulado de carbono, porque o mercado regulado de carbono ele trabalha exatamente com isso. Você tem um limite de emissão permitida naquela trajetória da redução de emissões e os setores vão se compondo, aquele que
tiver dificuldade na transição, pode adquirir crédito daquele que avançou mais na redução, sempre olhando o objetivo, que é a redução global das emissões do país. Além disso, nós temos o outro, em paralelo, como eu disse, o outro enorme desafio, que é o desafio da adaptação. Na questão da adaptação, nós temos 16 planos, né? Esses 16 são em todos os setores da sociedade, né? E esses planos de adaptação prevêem as ações a serem implementadas já e ao longo do tempo para tornar a sociedade brasileira menos vulnerável e mais resiliente às mudanças climáticas, a fim de evitar impactos sobre a vida humana, sobre a qualidade de vida e sobre a economia. Então, esses planos de adaptação já estão muito avançados, nós já temos 15 deles prontos, temos apenas um que está na fase final de ajuste, que é o plano de gestão de riscos, né, envolvendo a defesa civil. Então, estamos na fase final, e a ideia é que eles também sejam enviados à consulta pública agora, nos próximos meses, e temos isso tudo aprovado já com as respostas da sociedade a partir de maio, com os planos prontos. Então, o plano vai avançando rapidamente. Durante a elaboração do plano, mesmo antes da consulta pública, dezenas de reuniões, como essa aqui, mas outras organizadas por segmentos. Nós temos vários conselhos e comitês que discutem temas integrados em termos de política pública. Nós temos participado de todos eles. A nossa secretária de Mudança do Clima, Ana Antônia, e sua equipe, participa de todos esses processos. É extremamente intenso. E, então, nós temos tido um processo muito participativo ao longo de toda a execução. Mas, em linhas gerais, é isso, então. Estamos terminando os planos setoriais, vai para uma consulta pública final ampla, um mês de consulta pública, recolhe as recomendações e temos todos os planos fechados, adaptação e mitigação no máximo, até o início de agosto desse ano. Uma das perguntas que veio do pessoal que participa dessas conferências era de eles gostariam de saber quantas conferências livres foram realizadas até agora, quantos delegados, quantas propostas estão sendo esperadas, enfim, esse tipo vamos dizer, números, para poder entender qual que é o impacto disso, né? Como é que vocês têm monitorado isso? E também outra pergunta que eu queria fazer é do ponto de vista da tecnologia, né? Quanto que a tecnologia está sendo usada para complementar e comparar dados entre determinado plano, a conquista daquele resultado, vamos dizer, a análise do impacto e a revisão dos processos com as eventuais falhas. Então, eu queria entender como que a tecnologia pode ajudar nisso ou está sendo usada nesse sentido em tempos de IA e de tantas outras tecnologias avançadas. Não, perfeito. Olha, Sandra, primeiro que esse ano nós fizemos como se fala, criamos uma sinergia entre dois processos que historicamente são separados. Um é a atualização da Política Nacional de Mudança do Clima, que exige, como eu falei, do Plano Clima, que envolve as ações setoriais, o Plano Setorial de Adaptação e Mitigação. Está andando. Mas nós também estamos recuperando, depois de muitos anos de interrupção, a Conferência Nacional do Meio Ambiente, que é um momento de enorme articulação nacional, no sentido de promover debates de questões centrais das políticas públicas na área ambiental do país. Nós não tínhamos conferência há mais de 6 anos ou mais tempo, não foram feitas no governo anterior, nem pensar, mas mesmo anteriormente também não tinha sido paralisado, e recuperamos. E nesta Conferência Nacional do Meio Ambiente, que se realiza esse ano, nós colocamos como tema exatamente a emergência climática. Então, a ideia foi trabalhar, ampliar ao máximo a participação, seja no plano clima, que já é participativo, como eu comentei, seja por meio da conferência que articula milhares de pessoas. Nós já realizamos, até o momento, conferências em 2.343 municípios,
né? Quer dizer, um volume bastante significativo de municípios que se articularam e já realizaram, outros ainda estão realizando, eles já realizaram. Nós realizamos 308 conferências livres, né? Recoletando. E vamos ter, na Conferência Nacional, 1.780 delegados, né? Escolhidos pelas conferências municipais e estaduais. Então, nós estamos realmente investindo e acreditamos que estamos avançando positivamente, não porque o governo está operando bem. Tudo bem, eu reconheço que, sem falsa modéstia, acho que nós estamos operando bem, mas o mais importante não é isso. O mais importante é o interesse da sociedade, é a mobilização. Quando nós lançamos o desafio de realizar as conferências municipais e as conferências livres, em vários momentos nós nos questionávamos, será que nós vamos ter uma participação realmente ativa? E os números estão nos estimulando muito positivamente. A participação é realmente muito intensa. Nós estamos aí organizando o processo de coleta de propostas. Nós já recebemos para a etapa nacional 540 propostas que vêm das conferências estaduais e a distrital, né? Organizadas por eixos: mitigação, adaptação e preparação para desastres, transformação ecológica, justiça climática, governança e educação ambiental. Então, organizando essas propostas. Chefe, onde tem um toalete? Para subsidiar exatamente essa conferência, para que ela seja a mais eficiente possível. Agora, indo para a sua segunda pergunta, você fez duas perguntas muito, muito complexas, que exigem um pouco de tempo. Mas eu sei. Eu ia até passar a palavra para o Henry, que ele está com a mão levantada, mas eu não sei se é o caso de você responder primeiro da tecnologia e depois... Isso. Tá, não, então... eu acho que a gente pode responder da tecnologia. Como é que nós estamos operando? Primeiro, nós tivemos... tudo agora e ao mesmo tempo, né? Assim, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Nós temos os planos, nós temos a conferência, um processo participativo, mas você colocou muito bem, todo esse processo precisa estar baseado na melhor ciência disponível. Nós só podemos fazer boas políticas públicas se elas são baseadas em evidências, se elas são baseadas em dados que nos ofereçam diagnósticos e prognósticos suficientemente robustos que dirijam a ação para que ela possa atingir seu objetivo, que é, ao fim e ao cabo, essa transformação da sociedade brasileira e da realidade nacional e internacional, que é o próximo passo, rumo ao equilíbrio, à recuperação, ou pelo menos a manutenção em condições minimamente administráveis do equilíbrio climático. Então, nesse sentido, nós tivemos, por exemplo, nessa trajetória, Sandra e demais participantes, o Brasil teve que também apresentar a sua nova NDC, que são os compromissos dos países em relação à redução de emissões que devem ser apresentadas para a Convenção do Clima. Lembrando que a COP30 agora é o momento em que todos os países terão que ter apresentado novas NDCs, novos compromissos nacionais de redução de emissão, visando o objetivo extremamente complexo, que alguns dizem que no momento já não será mais possível alcançar, que é manter o aquecimento global da temperatura no máximo em 1,5 graus. Nós já atingimos isso o ano passado, ainda não sabemos se isso veio para ficar, é possível reversões disso, mas a ciência ainda no momento levanta mais dúvidas do que certeza sobre a nossa capacidade de manter abaixo de 1,5 graus, dados os dados recentes. Então, o Brasil tem a felicidade, Sandra, e demais participantes, de possuir na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ter sido desenvolvido pelos cientistas da UFRJ, um dos mais conceituados sistemas de planejamento para cálculo de projeção de emissões e trajetórias de emissões. O sistema brasileiro ele é credenciado pelo IPCC das Nações Unidas, que é o painel intergovernamental de mudança do clima, que reúne milhares de cientistas no mundo todo, e o sistema da UFRJ é credenciado por eles. Então, através desse sistema, foi possível projetar
né, todas as tendências de emissões e quais seriam os desafios, setor a setor, para que você chegasse em 2050 carbono neutro, mas mais do que isso. Como que nessa trajetória nós devemos ter uma meta para 2035, que foi apresentada pelo Brasil agora, uma meta bastante ambiciosa de redução de emissão para 2035. Então, além disso, o Brasil dispõe de sistemas de monitoramento meteorológicos e agora sistemas de prevenção e identificação de riscos de desastre extremamente sofisticados. O Brasil está entre os países com os melhores sistemas de prevenção, previsão, predição de risco climático e riscos de eventos climáticos extremos e identificação de áreas críticas. Então, eu diria que nós temos as ferramentas, o Brasil está bem capacitado para usar a melhor tecnologia disponível, tem sistemas de mapeamento muito sofisticados do governo e da própria sociedade civil, que se complementam, e da academia também, principalmente, e nós estamos usando esses sistemas da melhor forma e explorando ao máximo o potencial deles. Perfeito. Henry? Perfeito, né? Bom, quando eu levantei a mão, é que você fez a pergunta para o Capobianco, né? Foi assim, né? Quantos foram as conferências, né? Os encontros, tudo. E eu gostaria até de ouvir do Capobianco, né? Como que ainda podemos participar desse processo, né? Eu vou fazer já emendar para um outro comentário. Aqui nós temos vários colegas que atuam no ambiente de inovação. Muitos participaram, direto ou indiretamente, da Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação também. E eu arrisco dizer que grande parte das pessoas que participaram da Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação não estão tão próximas assim de uma outra conferência tão importante quanto que é a Conferência Nacional do Meio Ambiente também, que tem um tempo que não se realiza. E mesmo lembrando das conferências dentro da Conferência de Inovação, eu lembro que eu senti uma certa falta, na verdade, justo do tema, né? Um tema emergente, que é a questão do meio ambiente, como dentro de um ritmo estratégico importante dentro da Conferência Nacional de Tecnologia e Inovação, e também em relação a essa questão, né, de conexão entre estratégias e políticas públicas que nós temos. Bianco, eu acho que a Sandra até já adiantou, deve ter para você, durante as conversas anteriores, né? Tem uma coisa que a gente identificou aqui, não só no TBA, né, no Tech Brasil Advocates, mas atuando, né, como esse movimento de cidadania de forma geral, é que nós temos um número muito grande de estratégias nacionais. Muitas vezes, dentro de um próprio ministério, nós temos várias estratégias nacionais. E a impressão que tem é que grande parte dessas estratégias elas não se conversam tão bem quanto a gente gostaria que se conversassem, né? Então, essa minha, vou falar assim, essa minha interferência aqui é mais para entender um pouco melhor como que a gente, como sociedade civil organizada, ainda pode participar e tomar pé das questões das conferências que já foram realizadas, se já temos sites ou publicações, né? No caso da Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente teve a publicação de vários livros, eu não sei se no caso de meio ambiente já temos publicações realizadas, e essa questão, né, também da integração entre as várias estratégias e políticas. Lá do ponto de vista operacional, só vou pedir um favor antes do Capobianco falar, eu vou só desativar o som de todos e pedir para que o Capobianco reabra o som, Sandra também, porque aí só vamos dizer assim, os co-hosts, eles conseguem abrir o microfone agora para evitar vazamentos de ruído. Obrigado. Obrigado, Henry. Veja bem, eu diria que o processo de estruturação, de participação na discussão, formulação, proposição e até aprovação de políticas públicas exige a criação de canais onde, como você bem disse, os diferentes segmentos da sociedade, com diferentes competências, possam participar de forma ativa. Então, considerando a multiplicidade de atores, a multiplicidade de segmentos, muitos deles com, digamos, expertises específicas
como é o caso desse grupo que está aqui agora, assim como nós participamos, eu participei de N outros grupos com diferentes expertises e capacidades, eu acredito que, qual foi a estratégia que nós adotamos? Primeiro, abrir a participação das nossas equipes que estão à frente, liderando o processo da elaboração dos planos setoriais de mudança do clima, que é o tema que nós estamos aqui lidando de forma mais específica, são muitos outros, né, mas pegando aqui a questão da mudança do clima, liberando que as nossas equipes, a recomendação, participem de todos, atendam todos os convites de setores organizados como esse aqui, né? Ou seja, sempre que houve demanda, nossas equipes participaram para apresentar o que estava sendo feito, receber críticas e sugestões e buscar incorporar isso ao longo do processo. Além disso, no SIM, que é o Comitê Interministerial de Mudança do Clima, nós fizemos uma mudança na estrutura do SIM para incluir câmaras setoriais de participação. Então, hoje, o SIM, diferentemente do como era até então, até agora, há pouco tempo, nos anos anteriores, que era um comitê só de governo, com a participação do Fórum Nacional de Mudança do Clima e da Rede Clima, que reúne a academia, mas ele era um sistema relativamente fechado. Nós abrimos isso para câmaras setoriais participativas, então ali há mais um espaço de participação que todos os setores têm se organizado para ocupar espaço ali no âmbito do SIM. Nós temos também, reativamos de forma bastante, demos muito espaço para o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, que é o fórum que reúne a academia, a sociedade civil e o setor privado para discutir de forma livre e independente aspectos voltados à gestão de formulação de políticas públicas. E realizamos agora, e nos comprometemos, estamos cumprindo, de colocar em consulta pública formal os planos. Então, a partir agora de maio, os de adaptação a partir agora de março, né? E os de mitigação, se tudo correr bem, a partir do final de maio, início de junho, todos os planos estarão formalmente em consulta pública. O sistema, a plataforma Brasil Participativo, é uma plataforma extremamente interessante, porque ela obriga a resposta para as propostas encaminhadas pelos participantes. Então, a minha recomendação, Henry, e aqui desse grupo, é que vocês participem. O ideal, e aí é um pouco ideal para nós, digamos assim, que vamos ter que lidar com as recomendações, que serão milhares de recomendações, é que se elas pudessem vir organizadas, agrupadas, seria o ideal, porque isso ajuda, né, a tratar com mais competência as contribuições, né? Mas, repito, esse é um processo formal, não é uma concessão do governo brasileiro, é um processo formal que tem um rito a ser seguido, né? E que condiciona as nossas equipes do governo a dar resposta às propostas que serão encaminhadas. Então, eu acredito, Henry, que sempre... Eu entendo a sua pergunta, porque a minha vida é na sociedade civil, na academia, né? E eu estou no governo transitoriamente. Já tive no passado, como a Sandra disse aqui no início da minha apresentação, aliás, que eu agradeço muito a sua generosidade, Sandra, de fazer uma introdução bacana, assim, eu agradeço muito. Mas, como eu já passei para o governo, volto agora, mas eu sei exatamente o que você está falando, porque muitas vezes a gente vê políticas públicas com determinadas falhas e essa nossa sugestão, nossa capacidade de intervenção não foi tão assertiva, seja porque não nos organizamos como sociedade, seja porque o governo não estava aberto a recepcioná-las. Mas eu digo para você, o nosso compromisso é total em incorporar as recomendações, estar atento a isso, porque, como eu disse no início, não há nenhuma possibilidade
do Brasil avançar neste campo sem uma ativa participação da sociedade, que, ao fim e ao cabo, é quem, primeiro, vai nos dar as diretrizes para agir e, mais do que tudo, é quem vai poder garantir a continuidade, porque o grande problema das políticas públicas, vocês aqui sabem disso, é a descontinuidade. Então, nós não podemos mais permitir que o Brasil fique naquela situação de que, dependendo do governo, a questão ambiental e a questão climática ganha relevância. Não. A sociedade tem que garantir que, em qualquer governo, de qualquer tendência, a questão ambiental e climática permaneça no topo da agenda, tratada com responsabilidade. Por isso, a participação é fundamental e nós estamos cuidando muito para que ela seja efetiva, consequente e que interfira, de fato, nas políticas. Capô, só uma coisinha. A Conferência Nacional do Meio Ambiente é quando? Mudou a data, enquanto você Não, é só fala, porque... eu vou perguntar, que agora eu fiquei na dúvida. Eu vou perguntar enquanto isso aqui, tá? Eu vou passar a palavra para a Kênia. Kênia, pode ativar o som? E aí, enquanto você olha aí a data. Bom dia, né? Agradecer. Está me ouvindo, Sandra? Estou ouvindo. Ok. Agradecer, né, o doutor João Paulo, e aí eu queria dar um depoimento como um dos membros que está aqui e que estou participando das conferências de meio ambiente também. Já realizamos aqui em Araguaína e dia 13 de março vamos para a conferência estadual no Tocantins. Uma coisa me chamou muita atenção e eu parabenizo, que foi a questão da busca de maior representatividade social entre gênero, né, entre diferentes classes. Na conferência de Ciência e Tecnologia, nós não vimos muito esse cuidado e eu achei muito interessante, né, essa diversidade na representatividade lá, apesar de que a gente sabe muito bem que quem vai participar da conferência, muitas vezes é um grupo que seleto, porque a gente ainda continua, e eu acho que é um problema de Brasil, se não de mundo, com um problema muito sério na comunicação. Né? Essa colocação que a Sandra fez, a ligação entre toda a Conferência de Meio Ambiente com a conferência que acabou de acontecer, né, para o Plano Nacional de Ciência e Tecnologia, para nós ela é muito, ela precisa se afinar. Né? E assim, a minha preocupação maior, doutor João, é exatamente vendo os acontecimentos no país e vendo o mundo como está, né? Qual vai ser o cuidado que nós vamos ter para que realmente nós consigamos implantar o plano que nós vamos executar, né? Que vamos criar agora e determinar. Porque eu me preocupo muito com esse risco. Nós vamos ter né, uma energia, nós temos uma necessidade real, mas a gente sabe muito bem que na hora da força política, quem tiver à frente pode muito bem colocar esse plano todinho numa gaveta e nós continuarmos, enquanto sociedade, sofrendo as consequências da nossa própria inação nesse sentido. Vocês, nesse ministério, né, no plano, vocês estão vendo algum cuidado que a gente possa ter, porque essa manutenção da rede, para mim, é o maior cuidado da sociedade, a própria sociedade que construiu o plano, cobrar a execução dela. Mas depois que acaba e passou, parece que a gente não mantém a rede, a gente não mantém os elos de ligação. Vocês estão vendo algum cuidado nesse sentido? Obrigada. Kênia, bom, muito obrigado pela sua introdução. Realmente é interessante isso, né? Quando você busca garantir a diversidade da participação, né? Inclusive garantindo a diversidade de gênero, a diversidade de origem, a diversidade, inclusive, de idades, né? Juventude e tal, garantir que todos participem. No fundo, diz respeito a um conceito que a conferência está trabalhando, é um dos eixos da conferência, que nós chamamos de justiça climática. Porque, via de regra, né, os atores mais impactados são os mais ausentes dos processos da formulação das políticas. Né?
Então, quando você busca garantir uma diversidade, de certa forma, entre aspas, até forçar, né, que essa diversidade esteja presente, garantindo a participação de todos, né, é uma forma de buscar entender com mais precisão os argumentos, as visões daqueles que, via de regra, estão fora do processo de formulação de política pública. Então, esse é um esforço grande que tem sido cobrado de todos nós, é uma diretriz do presidente Lula, bastante assertiva, muito insistente, tanto essa diretriz de diversidade, de participação de diferentes segmentos da diversidade da sociedade brasileira, como também do processo de participação. Agora, qual é a nossa... Quer dizer, aí, essa resposta que eu posso dar para você, Kenny, é uma resposta mais do ponto de vista como cidadão, como você, né? Como eu disse, agora eu ocupo uma função pública que eu busco desempenhar com a melhor capacidade possível, mas o desafio da manutenção das políticas é um desafio da sociedade, né? Nós temos que encerrar aquela ideia de que o governo é tudo política de governo. Nós não estamos construindo política de governo, nós estamos construindo políticas de Estado. E, portanto, os governos passam, mas as políticas precisam permanecer. Isso diz respeito à democracia. O Brasil é um país com uma democracia relativamente nova. Eu diria, para que aqueles mais desanimados, que o Brasil mostrou muita capacidade nos últimos anos de fazer valer as suas instituições democráticas. O Brasil passou por momentos muito complexos, né? E as instituições prevaleceram, né? Eu tenho muita expectativa de que esse fortalecimento das instituições é que vai permitir que as políticas que nós estamos formulando conjuntamente e aprovando de forma participativa e responsável, com base na melhor ciência disponível, eu tenho muita expectativa de que nós vamos conseguir manter isso. Acho que um bom exemplo que nós podemos colocar nesse momento foi a atuação da justiça, né? A justiça que, no passado, a Sandra, nas nossas lutas antigas, né, Sandra Juré e tantas outras, a justiça sempre era uma incógnita para nós, né? Tínhamos, quando ia para a justiça, raras vezes a gente obtinha boas vitórias, né? Por isso a gente trabalhava muito no executivo, né? E lutava muito para que o executivo desse espaço. Mas olha só o que aconteceu nos últimos anos. Quem garantiu a continuidade de políticas foi a justiça, principalmente o Supremo, mas não só o Supremo, o Superior Tribunal de Justiça também, o STJ, e mesmo instâncias de segundo grau também, fora aqui de Brasília, digamos assim, né? Que garantiram que determinadas políticas fossem mantidas. E mais do que isso, olhem só, nós tivemos, pela primeira vez na história do Brasil, né, uma ação no âmbito do Supremo Tribunal Federal que tratou da arguição de inconstitucionalidade do Estado, né? Um estado de coisas inconstitucionais, porque o conjunto de medidas para desarticular as políticas públicas na área ambiental foi tão intensa que o Supremo, então, agiu para impedir que isso prosseguisse, com base num princípio fundamental da nossa legislação, que é o do princípio da não... como é que chama quando você regride? Da não regressão, não esqueci o termo agora, quando uma política você está regredindo na sua aplicação no ponto de vista da Constituição, né? Então, eu diria que eu entendo que a nossa articulação, a atuação da sociedade, a formulação de boas políticas nesse momento, mais a força das instituições democráticas, construídas democraticamente, podem garantir que essas políticas continuem, mesmo em governos pouco afeitos à democracia, como evidentemente tivemos e podemos voltar a ter no futuro. Então, eu queria pegar o gancho nessa sua fala, esse seu pensamento. Se a gente fosse olhar para um legado
desse governo, desse momento que você está vivendo, qual seria o legado a deixar para que a gente pudesse garantir políticas de Estado e não de governo, que nos permitam mitigar as questões relacionadas a mudanças climáticas, pegando aí mudança climática como proteção ambiental de certa forma, né? Quer dizer, a gente poder garantir que as pessoas tomem isso como um valor da sociedade brasileira. Quer dizer, que tipo de coisa, o que que nós precisamos fazer para garantir isso? E que legado você acha que a gestão atual pode deixar, do ponto de vista concreto, para que isso se perpetue? Olha, Sandra e demais participantes aqui desse web seminário, agradeço muito mais uma vez essa possibilidade de estar com vocês aqui. Eu diria que nós atuamos em várias frentes, né? Mas pegando no recorte da questão do clima, que no fundo impacta tudo, né? Mas é um recorte específico. Eu diria que o nosso maior legado, eu não gosto muito de falar de legado do governo, sabe? Porque o governo, ele, como eu disse, ele passa, né? O Estado é que fica, né? Nessa nossa passagem pelo governo, e com uma forte orientação do presidente Lula e aqui no Ministério do Ambiente da ministra Marina, acho que nós temos algumas conquistas que nós acreditamos que podem se tornar um legado, se a sociedade assim identificar isso com esse valor. Primeiro, é a atualização do Plano Clima. Nós estamos há mais de uma década sem atualizar o nosso plano para o enfrentamento das mudanças do clima, seja na mitigação, seja na adaptação. Então, construir isso, baseado, como eu disse, na melhor ciência disponível e de forma participativa, criando um ambiente de cooperação, porque nós não estamos elaborando um plano setorial contra o setor, entende? Não é uma coisa de cima para baixo que condena um setor a fazer... Não é isso, nós estamos criando um plano buscando cooperação, alinhamento, né, para que todos os envolvidos reconheçam as suas responsabilidades e tenham o espaço necessário, ouvindo a sociedade e os setores econômicos, para que esse processo ocorra de forma o mais harmoniosa possível. Se nós, de fato, conseguimos colocar isso de pé, como acredito que estamos bem próximos disso, nós teremos algo que será, como se fala, será a própria sociedade vai se assenhorar disso e vai trabalhar nessa direção. Então, esse é um legado importante. O outro é a própria mudança no Comitê Interministerial de Mudança do Clima, tornando ele mais aberto, tornando ele mais efetivo, mais participativo, né? Outro legado importante é toda a parte da nossa NDC, que são os nossos compromissos na trajetória de redução de emissão, que já foram aprovados e apresentados junto à Convenção do Clima, que mostram um caminho de trajetória que nós teremos que seguir, né? E nós temos o legado principal, que eu diria, que é a adesão da sociedade a essa agenda, né? Então, eu acredito que o processo está bem estruturado e será coroado, digamos assim, com a realização da COP30 no Brasil. Que o Brasil estará na COP30, digamos assim, com a sua lição de casa feita, todos os seus planos organizados, a sociedade mobilizada, a sociedade ouvida e uma sociedade que influenciou esses planos, né? E nós teremos na COP30 a oportunidade do Brasil dar a sua contribuição no plano internacional, né? No sentido de atuar para aquilo que eu disse no início. Nenhuma solução local, nacional, regional será suficiente para enfrentar o problema.
Nós podemos, por exemplo, trabalhar como nós estamos trabalhando em prol do desmatamento zero e conseguimos reduções significativas em todos os biomas brasileiros, à exceção da Caatinga, que agora passa por um esforço enorme nosso, mas até o Cerrado, que todos diziam que era impossível reverter. Nós conseguimos agora resultados muito importantes, mas eu sempre digo isso, né, para encerrar uma resposta muito longa. Nós podemos fazer a lição de casa completa, zerar o desmatamento da Amazônia, por exemplo, do Brasil todo e da Amazônia em particular. Mas se não houver uma ação global de enfrentamento à mudança do clima, nós vamos perder a Amazônia, mesmo que a gente não permita mais nem 1 centímetro de desmatamento, mesmo que a gente recupere os 6 milhões de hectares que nós estamos iniciando a recuperação. Se nós fizermos tudo certo, nós vamos perder a Amazônia assim mesmo, porque a mudança no clima está mudando as condições naturais, climáticas, biogeoquímicas, que permitem a existência da maior floresta tropical do planeta. Obrigada. Nós estamos caminhando para o final, eu vou passar a palavra para o Romualdo, todo mundo rápido, porque senão a gente não consegue terminar a tempo. Romualdo. Está no mudo, Romualdo. Sim, agora sim, não estava permitindo. Primeiro eu quero agradecer aqui a oportunidade, né? Todas essas respostas que o senhor deu, essas possibilidades, elas passam muito por tudo que as universidades federais e a rede federal de ensino, né, os IEFs, têm lá de ensino, pesquisa e extensão. Eu tenho uma percepção de que há muitos editais, né, quando a gente pensa no grande do agro ou em outras tecnologias que têm mais popularidade, né, junto à opinião da sociedade como um todo, parece que tem mais status aí nos editais, nas oportunidades de financiamento para projetos de pesquisa e de extensão. Como que o senhor vê isso? O senhor também tem essa percepção de que essas coisas feitas para a sociobiodiversidade, para o pequeno agricultor familiar, essas coisas que podem ser enxergadas como menores e ficam aí mais na periferia desses editais? Não sei se é uma percepção minha, não sei se o senhor também compartilha disso e se o senhor vê alguma saída para esse quadro. Não, Romualdo, acho que nós temos um problema estrutural, né, no nosso modelo de incentivo à pesquisa, de gestão da produção do conhecimento, né, que é algo que, de certa forma, eu entendo o que você está falando, mas há várias iniciativas para buscar contornar isso. Por exemplo, nós temos aí novos editais sendo lançados na área do próprio Ministério do Ambiente. Nós temos agora, estamos ativando muito fortemente o nosso Fundo Nacional de Repartição de Benefícios, que é um fundo muito, muito relevante e que a gente pretende destinar recursos significativos para isso. Semana passada, a ministra assinou um protocolo de cooperação com o Banco da Amazônia para incentivar recursos dirigidos diretamente para a base social na área de bioeconomia, comunidades, que precisa estar associado à produção de conhecimento científico apropriado, melhoria do sistema de produção. Nós temos algumas mudanças importantes também no Fundo Clima, no Fundo Nacional do Meio Ambiente. Eu diria que há um esforço grande para mudar essa realidade. Nós estamos também num momento importante, eu queria só para aproveitar outros pontos. Nós estamos estabelecendo um programa chamado ARPA Comunidades. O ARPA Comunidades é voltado exatamente para trabalhar com as comunidades que vivem nas nossas reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentável, para que elas tenham apoio direto, tanto no atendimento de necessidades fundamentais, mas principalmente na capacitação, formação e apoio à geração de emprego e renda, para que elas possam se tornarem atores mais atuantes e relevantes no processo de conservação, que elas são fundamentais. E nós temos ainda várias outras iniciativas nesse sentido. Eu acredito, Romualdo, que há um aumento, um esforço do governo de buscar criar essas oportunidades, essas sinapses
entre sociedade, movimentos sociais, comunidades, para ocupar esse espaço, mas, repito, a academia é sempre fundamental nesse processo. As universidades públicas federais têm sido parceiros fundamentais nesse processo. Passar a palavra para a Thalita. Está no mudo, Thalita. Mudo. Agora Vocês sim. estão me ouvindo agora? Sim. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a participação aqui. Gostaria de pegar um gancho na sua fala, João, com relação à mobilização da sociedade civil, né? Isso foi um ponto muito bem colocado e reforçado. Eu sou pesquisadora, eu sou nutricionista, mas eu sou pesquisadora também, tenho 20 anos dedicado à nutrição, segurança alimentar e, consequentemente, à produção de alimentos, enfim, estou finalizando aqui um estudo sobre cadeias produtivas de plantas alimentícias não convencionais, e eu gostaria de saber na verdade, a pergunta principal é como, de fato, a sociedade consegue ser mais ativa, qual é o caminho das pedras, se é por edital, se é por organizações. Eu tenho um projeto aprovado pelo Comitê de Ética na Plataforma Brasil, que trata justamente sobre a avaliação de uma idealização de uma nova cadeia produtiva relacionada a isso, que vai, consequentemente, também atrelar a parte climática, né, visando que a gente tem uma redução de pegada hídrica no sentido de cultivos desses tipos de plantas, né? Então, seria como? Através de projetos, tem que ser aprovados no Comitê de Ética, como pesquisadora, isso, né, no meu caso, já foi. Qual seria o caminho correto para que a gente possa desenvolver esse trabalho como sociedade civil e ciência? Obrigada. Olha, então, esse ponto, Thalita, editais é um caminho muito importante, e a própria articulação desse setor, se trabalha com segurança alimentar, que é algo absolutamente estratégico, fundamental, e, aliás, você sabe que isso é uma questão que o presidente da República é algo assim que está no DNA do presidente da República, né? A questão da segurança alimentar. Então, eu acho que os editais são fundamentais para isso, né? E um elemento fundamental também, na minha opinião, é provocar tanto os ministérios Meio Ambiente, o MDA, que trata da agricultura, desenvolvimento agrário e agricultura familiar, como o Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia, a ter mais editais. Acho que esse é um caminho importante, sabe, de buscar influenciar positivamente esses ministérios para que eles abram mais editais. Nós, por exemplo, recentemente, junto com o BNDES, com recursos do Fundo Amazônia, nós temos aberto editais importantes. Um deles, diz respeito ao que você está colocando, foi, e que também diz, de certa forma, a respeito ao que o Romualdo colocou, que foi uma coisa bastante interessante. Nós temos aí, no Pará, fizemos um ensaio importante, nós temos edital para isso, é como conectar as populações hoje que produzem alimentos no nível local, sejam pequenos agricultores familiares, sejam comunidades extrativistas, né, produtoras, como conectar esses produtos com a rede escolar, né, substituindo os alimentos enlatados, ultraprocessados, que é uma coisa, sabe, você imagina o Brasil com a riqueza que ele tem, com a riqueza de produção que ele possui, né? E dando para nossos filhos, da nossa sociedade toda nas escolas públicas, alimentos enlatados, ultraprocessados, salsicha, biscoito, né? Então, nós temos esse edital que era justamente para fazer essa conexão, sabe? Eu me lembrei disso agora quando você falou de segurança alimentar, e mais do que segurança alimentar, é qualidade nutricional, né? Você não é simplesmente dar comida, é dar a boa comida e, ao mesmo tempo, gerar oportunidades de aumento de renda, geração de emprego para as comunidades que podem produzir, melhorar a sua produção, torná-la mais adequada do ponto de vista sanitário, de qualidade,
e melhorar a alimentação do nosso futuro, que são as nossas crianças. Então, editais desse tipo nós temos feito. Agora, eu acho bacana que vocês possam propor novas possibilidades digitais. Muitas vezes a gente deixa escapar boas ideias, né? E para isso tem possibilidade. Nós temos, como eu falei, os fundos, seja o Fundo Nacional de Repartição de Benefícios, seja o Fundo Nacional do Meio Ambiente, seja o Fundo Clima, seja os recursos do Fundo Amazônia, no caso da Amazônia especificamente, que podem financiar boas iniciativas. A minha proposta é que você procure, através dos seus grupos de articulação, propor editais, ideias que possam atingir esse objetivo. Eu tenho certeza que haverá abertura para considerar. Então, vou te passar a última pergunta para a gente... direto, straight to the point, Hélio. Passo a palavra para você. E aí encerramos. Abre o seu microfone. Isso. Abriu. Não, abriu. Sim. Bom dia, obrigado. E obrigado pela oportunidade também da última pergunta. Eu sei que o tempo é muito curto para a gente discutir tanto o assunto. Secretário, eu gostaria de saber, assim, nós estamos aqui num hub embrionário. Eu sou mentor jurídico, sou advogado, e eu estou aqui na Associação de Engenheiros aqui da minha cidade. A gente está de forma, de fato, embrionária mesmo, de tentar entender essa questão também aqui da substituição do plástico pelo bagaço, pelo bagaço de cana, que a nossa região é altamente produtora de cana, a gente está cercado por diversas usinas aqui, e eu gostaria de saber se há algum estudo, algum grupo de estudo, alguma coisa que tenha a secretaria voltada ali nesse setor, porque pelo que eu pesquisei, só os grandes grupos econômicos aí dessas usinas, Cosan, enfim, que tem algo do tipo. E, evidentemente, que eles não vão abrir a porta para a gente de mostrar a tecnologia, o que eles estão usando ou não, né? Ou não só também do bagaço da cana, mas também do bambu ou qualquer outro tipo de base que a gente possa usar para substituição do plástico aí em embalagens plásticas no meio ambiente. Hélio, obrigado pela pergunta. Esse é um tema importantíssimo. Você sabe que existe aí um processo intenso de negociação internacional para a redução do uso de plástico, principalmente plásticos de vida única, né, que você não reaproveita e não reutiliza, mas também para a busca de alternativas. O grande problema hoje enfrentado, né, para você fazer essa eliminação dos plásticos ou substituição gradativa dos plásticos é a fototecnologia para isso. Nós temos aqui uma secretaria que cuida diretamente disso, que é a Secretaria de Qualidade Ambiental, Meio Ambiente Urbano e Recursos Hídricos. Talvez você pudesse, via Sandra Sinico, encaminhar para mim essa questão e eu poderia te conectar com o nosso secretário Adalberto Maluf, que é quem está liderando essa agenda. Eu, de fato, aqui de pronto, não tenho essa informação no nível que eu gostaria de responder objetivamente. Então, mas é um tema central, aliás, tem tudo a ver com mudança do clima, né? Assim como tem a ver com conservação da biodiversidade, assim como tem a ver com todas as questões produtivas e econômicas do país. Então, proponho isso, Sandra, você me encaminha essa proposta, essa questão do Hélio, o contato dele, e eu vou pedir para o Adalberto tratar disso de forma mais objetiva, porque eu confesso que eu não sei agora, nesse momento, como é que estamos caminhando nessa questão. Né? João, Obrigado. Acabou, queria te agradecer muito pela presença aqui com a gente, foi muito rico, quer dizer, a gente precisaria ficar uma semana discutindo todos os temas relacionados a questões ambientais, qualidade de vida, tecnologia, mas agradeço muito em nome da Tech Brasil Advocates. Esse webinar está gravado e depois terá legendas em inglês, ou seja, ele vai para o mundo, tá bom? Olha, Sandra, eu que agradeço. Também estou à disposição para voltar em outros momentos, sabe? Eu acho que essa questão
de associação de tecnologia e de movimentos da sociedade, da academia, que estão operando na linha de frente, né, buscando soluções, seja na produção de informações qualificadas, seja nas soluções de alternativas tecnológicas, são vitais. Na realidade, o mundo é isso hoje, né? O mundo é extremamente dinâmico e não é possível avançar de forma consistente sem ter a participação de setores que desenvolvem tecnologia. Acho muito bacana esse grupo de vocês e estamos à disposição. Essa é uma primeira conversa. Peço que vocês fiquem atentos lá à abertura da consulta pública, que vocês também pleiteiem participação em todos os fóruns que estão disponíveis, que eu busquei citar aqui rapidamente, mas se entrar no site do Ministério do Ambiente, é possível ver várias possibilidades de participação e principalmente, criar os ambientes adequados para que essa participação seja de qualidade e efetiva. Então, estamos super abertos para isso. Temos os representantes da sociedade e da academia no Conselhão também, né? Que é o Conselho de Desenvolvimento Sustentável lá, que funciona junto à Presidência da República, que também está super aberto a receber contribuições. Eu acho que há vários caminhos e eu agradeço a oportunidade. Peço desculpas por não poder ficar mais tempo nesse primeiro momento, mas, como eu disse, me comprometo a voltar aqui outras vezes para seguir nesse super agradável debate com vocês. Muito obrigada, João. Obrigada. Perfeito, então. Papo Bianco, antes de você ir embora, eu vou pedir para que todos os presentes aqui na nossa reunião, a gente tem uma tradição aqui que a gente sempre pede para que todos os participantes que possam abram as câmeras aqui, né? Porque é sempre muito bom a gente poder ter uma conversa como essa e ter esse canal aberto contigo, com o Ministério também. Então, peço aqui a todas e todos que uma salva de palmas para o Papo Bianco aqui. Aí podia, mas eu posso sugerir, a gente podia sugerir, Henry, colocar em mosaico e tirar uma foto. Acho que é bacana. Se todo não, mundo ele já está em mosaico. A gente tira foto também, fazemos isso. Não, é que agora não está em mosaico, tá com quem está falando está como não, único, não aparece o resto. Para a gente aparece, Capo Bianco. Então tá bom. Então tá manda uma foto para mim, Sandra. Eu queria muito ver uma foto. Legal, então, mas melhor, a gente tira foto de tela de todo mundo aplaudindo e fica mais legal ainda, Capo Bianco. Vamos lá. Legal, pessoal. Capo Bianco, muito obrigado, né, mais uma vez pela participação, pelo canal aqui aberto, né? Certamente utilizaremos aqui por meio do Tech Brasil Advocates. Então, fazer até uma referência, a gente gosta muito de fazer referência a outras coisas que a gente viu, Capo Bianco. A gente teve a oportunidade de ouvir o Aron Belink aqui, você conhece também o Aron, né? E quem comentou com a gente sobre a Estratégia Nacional de Impacto, o Sistema Nacional de Impacto e principalmente o Grupo de Apoio ao Simpacto, né? Que é justamente a sociedade civil realmente tomando rédeas aí, né? No apoio às políticas de Estado que a gente tem. Então, acho que é bem bacana a gente poder, né, fazer essas conexões todas e todas aqui, não perca os próximos episódios, né? Em breve teremos aí as publicações das consultas públicas. Deve sair a consulta pública também da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em breve, Capo Bianco também, que é muito legal, né? A gente vê essas integrações todas, né? Mas é isso aí, pessoal. Quem ficou aqui conosco, quiser ficar um pouquinho mais, nós teremos agora, Capo Bianco, nosso tradicional terceiro tempo. Aí você pode sair já meio assim, francesa. Tá bom. Só não pode falar mal de mim, hein? Não, aqui a gente vai falar agora sem gravar, entendeu, Capo Bianco? É isso daí. Tchau, gente. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa e contem sempre comigo. Grande abraço. Tchau, tchau.